Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. Na videoaula de hoje, trago a capa da tampa do vaso do jogo Diplomata. Aqui no canal já tem a videoaula do tapete da pia, do tapete do pé do vaso e agora a terceira peça, que é a tampa do vaso. A lista de material para o jogo completo eu deixei na descrição do vídeo do tapete do pé do vaso, ok? E a medidas e peso dessa peça eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Se gostarem, não esqueça de deixar aí o seu joinha e se inscrever aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Se caso fique alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar respondê-la. Se você fizer essa peça e quando postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, essa ou qualquer uma feita através das minhas videoaulas, se você quiser me marcar nas redes sociais, eu vou compartilhar com o maior prazer. Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então vamos iniciar aqui fazendo um cordão com 22 correntes. Fazer aqui o nozinho inicial e começar as correntes. Vamos fazer umas correntes bem folgadinhas. Um total de 22 correntes. 22 correntes. Se caso você queira fazer essa peça maior, você vai aumentando daqui em diante de 4 em 4 correntes. Então, aqui eu vou laçar e vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vou fazer aqui um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente. Até o final do cordão. Fiz ponto alto aqui até a última corrente. Então, aqui eu fiquei com um total de 18 pontos altos e mais as 4 correntinhas que a gente usou para virar. Então, aqui vamos fazer 2 correntes. Vamos virar nosso trabalho nessa posição. Dentro desse ponto alto aqui, vamos fazer um ponto baixo. E aqui, ó, aonde a gente fez esse ponto, bem aqui no pezinho, vamos fazer mais um ponto baixo. Então, aqui ficamos com as 2 correntes, um ponto baixo aqui dentro e um ponto baixo aqui, bem no topo do ponto. Aqui vamos subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos ter também até chegar aqui um total de 19 pontos, contando aqui com as correntes. Então, são as correntes e mais 18 pontos. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Chegando aqui onde temos essa alça com as correntes, dentro desse espaço vamos fazer um total de 8 pontos altos. Oito pontos altos. Agora, a gente vai seguir aqui na lateral, fazendo ponto em cima de ponto. Chegando aqui no final,
Fiz aqui um ponto alto em cima do último ponto alto. Agora, vamos fazer um ponto alto aqui, nas duas correntes que a gente fez para virar. Ficamos dessa forma, com a mesma quantidade de pontos nas duas laterais. Aqui, duas correntes para virar. Aqui na base, a gente sempre vai fazer essa volta aqui atrás, para a gente não ter que fazer carreiras de ida e volta. Então, a gente vai fazer circular. Então, todas as carreiras vão ficar pelo lado direito. Fiz aqui as duas correntes. Aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, antes desse ponto, bem aqui, ó, coloque a agulha aqui, aqui faça um ponto baixo, aqui no ponto baixo mais um, no próximo mais um ponto baixo, dentro dessas três correntes aqui, mais um ponto baixo, e aqui na última corrente, também um ponto baixo. Então, aqui a gente fica com as duas correntes, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, 6 pontos baixos. Aqui vamos subir 3 correntes, que dá a altura do primeiro ponto alto. Aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, que fizemos o ponto baixo nele, então aqui a gente faz o primeiro ponto alto. E vamos fazer ponto alto no próximo também, só que a gente vai pegar só a alça de trás. Ficamos aqui com as 3 correntes e 2 pontos altos. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto em relevo, que é o ponto alto alongado. Laça, tira uma alça, laça, tira 2 e laça, tira 2. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos, pegando na alça de trás do ponto. Três pontos. Então, no próximo, vamos fazer o ponto alto alongado em relevo. Laça, tira uma alça, laça, tira 2, laça, tira 2. Mais 3 pontos altos, pegando uma alça de trás. Então, se você já fez o tapete, você sabe, né, já como que é. Da mesma forma, entre um ponto alto em relevo e o outro, vamos ficar com 3 pontos altos. Vamos trabalhar os pontos altos, sempre pegando na alça de trás. E quando a gente vai fazer aqui o ponto alto em relevo, sempre procurar alongar um pouco para que teu ponto em relevo fique assim, ó, mais gordinho. Ele dá esse efeito mais legal. Cheguei aqui, fiz aqui os 3 pontos altos, cheguei aqui no último ponto dessa lateral. Então, nessa lateral aqui, nessa volta, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5 pontos em relevo. Agora, chegamos aqui nos 8 pontos da curva. Então, no primeiro aqui, vamos fazer um ponto alto e um ponto relevo no mesmo. Vamos para o próximo. Um ponto alto e um ponto relevo no mesmo. Vamos para o terceiro. Um ponto alto e agora um ponto relevo no mesmo ponto. Agora, vamos para o ponto de número 4. Um ponto alto primeiro e um ponto em relevo.
Agora, vamos para o quinto ponto, aqui da curva. Vamos fazer no de número 5 aqui, um ponto alto, um ponto relevo no mesmo ponto e mais um ponto alto no mesmo ponto. Olha, vamos aqui atrás, ó, onde a gente já fez um ponto alto, né? Vamos aqui atrás, pegar a alça e fazer mais um ponto alto. Então, no ponto de número 5, a gente fica com um ponto alto, um ponto relevo e um ponto alto. Tudo no mesmo ponto. Agora, vamos aqui para o ponto de número 6. Primeiro, vamos fazer o relevo. Quando a gente estava aqui, a gente fazia primeiro o ponto, depois o relevo. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer primeiro o relevo. E agora, vamos aqui atrás fazer o ponto, no mesmo ponto. O relevo. E no mesmo ponto, um ponto alto. Aqui é o de número 8, um relevo. E no mesmo ponto, um ponto alto. Ficamos assim. Então, aqui na curva, ficamos com... Aqui é o último da lateral. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos em relevo. E ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, estou aqui no primeiro ponto da lateral. Então, vão ficar reto, olha. No primeiro ponto da lateral, a gente faz o ponto relevo. Então, os relevos vão ficar na mesma direção da outra lateral. E aqui vamos só repetir. 3 pontos altos. E aqui o relevo. Aqui 3 pontos altos. E agora o ponto relevo. É só aqui no começo que você tem que ter um pouco mais de atenção. As demais carreiras que a gente vai fazer, vai ser todas elas ponto em cima de ponto e relevo em cima de relevo. Então, tem que ter mais cuidado e mais atenção nessa primeira volta aqui. Nessa primeira volta que a gente está fazendo com pontos em relevo. Temos que cuidar aqui, ó. Os pontos relevo tem que ficar aqui, ó, mesma direção. Todos eles na mesma direção aqui, ó. Das duas laterais. Chegando aqui no final, vou fazer um ponto alto aqui, onde a gente fez as correntes na carreira anterior. Vou fazer aqui o ponto alto. 2 correntes para virar, um ponto alto, um ponto baixo aqui nesse ponto alto, bem aqui, ó, nessa emenda bem aqui de um ponto e outro, aqui mais um ponto baixo. Aqui a gente vai seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Aqui nessas correntes, vamos fazer um ponto baixo. E aqui na terceira corrente, dentro da corrente, um ponto baixo. Ficando dessa forma. As duas correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Subir 3 correntes, que dá a altura do primeiro ponto alto. Aqui nesse ponto, um ponto alto. No próximo também, pegando a alça de trás, no próximo também um ponto alto.
Ficamos aqui com as 3 correntes e mais 3 pontos altos. No próximo ponto é o ponto relevo. Vamos fazer ponto relevo. Aqui a gente vai na lateral, vamos sempre repetir ponto alto em cima de ponto alto e relevo em cima de relevo. Por toda a base, a gente vai trabalhar nas lateral dessa forma. Só repetição. Onde tem ponto alto, vamos repetir ponto alto, pegando sempre na alça de trás. E onde tem ponto relevo, vamos repetir ponto relevo. Aqui na curva também a gente vai fazer a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto e relevo em cima de relevo, né? Então, nessa volta, a gente não vai ter nenhuma alteração. Toda ela ponto sobre ponto. Fiz aqui toda a volta, chegando aqui no final. Aqui sempre vai ser da mesma forma. Aonde tem as correntinhas aqui, faça um ponto alto, 2 correntes para virar, um ponto baixo nesse primeiro ponto e um ponto baixo aqui, ó. E daqui em diante, a gente segue fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar lá do outro lado. Sempre da mesma forma. Aqui nas correntes, um ponto baixo e um ponto baixo aqui, ó, na terceira corrente, dentro da corrente. Que sobe 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Então, aqui, vamos fazer ponto em cima de ponto, sempre pegando na alça de trás. Nas lateral também é sempre a mesma repetição. Então, aqui a gente tá na volta. Vamos contar essa central como a primeira, né? Primeira, segunda, terceira, a quarta, então estamos na quinta. Aqui nessa volta de número 5, aqui nas curvas, a gente vai fazer aumento. Então, fiz aqui o último relevo da lateral, primeiro da curva, onde temos um ponto, em cima dele, pegando a alça de trás, vamos fazer 2 pontos. Onde temos o relevo, vamos fazer relevo. Em cima do ponto alto, 2 pontos altos. Por toda a volta, a gente vai fazer essa repetição. Então, nessa volta, entre um relevo e outro, aqui na curva, a gente vai ficar com 2 pontos altos. E aonde temos relevo, vamos sempre repetir os relevos. Então, aqui, vamos fazer por toda a volta dessa forma. Aqui na lateral é só repetição. Aqui atrás também só repetição. Então, pode fazer aí o contorno aí da tua volta. Então, aqui eu concluí a minha volta, né? Fiz aqui a lateral, fiz a parte de trás também. Aqui subi as 3 correntes para iniciar a próxima volta. Então, aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto. E aqui, nesse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto em relevo. Então, aqui eu fiquei com 3 correntes e um ponto alto. E aqui nesse ponto alto aqui, ó, vamos pegar ele em relevo e vamos fazer um ponto alto em relevo,
Então, aqui a gente tá aumentando a quantidade de relevo da lateral. Aqui vamos fazer 3 pontos altos. E repetir aqui relevo em cima de relevo e ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral. Fiz toda a lateral. Agora, aqui nas curvas, a gente vai fazer aumentos. Onde a gente tem aqui 2 pontos, a gente vai fazer 3. No primeiro, a gente faz um ponto alto. E no segundo, vamos fazer 2. E os relevos continuam em cima de relevo. Então, agora, entre um relevo e outro, a gente vai ficar com 3 pontos altos. Fiz aqui toda a curva e fiz a lateral. Aqui depois do último relevo, fiz 3 pontos altos, então aqui eu vou fazer nesse ponto mais um relevo, igual a gente fez lá no início. Um ponto alto e aqui mais um ponto alto, onde temos as correntes. Então, aqui ficou igual aqui no início, ó. Aqui no início ficamos com 2 e aqui no final também com 2. 2 correntes e vamos fazer aqui a parte de trás da mesma forma das carreiras anteriores. Então, aqui eu fiz toda a volta de número 6, fiz tudo aqui atrás da mesma forma das demais carreiras. Iniciei aqui, fiz a lateral, que é só repetição, ponto em cima de ponto alto em cima de ponto alto, ponto relevo em cima de ponto relevo. Cheguei aqui na curva. Na curva vai ser a mesma coisa, ponto em cima de ponto, relevo em cima de relevo. Não tem nenhuma alteração nessa volta. Então, finalizei aqui a volta de número 7. Agora, a volta de número 8, a gente vai fazer em pontos baixos. Vou fazer aqui uma corrente que dá a altura de um ponto baixo. E em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar pegando as 2 alças do ponto. Aqui onde temos ponto relevo, vamos fazer ponto baixo em relevo. Olha, vamos puxar até aqui. Vamos tirar uma, agora tirar 2. E assim a gente segue. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui a gente faz um ponto baixo em relevo, um ponto baixo alongado. Tem 2 alças, tira uma e tira 2. Sempre dando essa alongada, para o teu ponto não deitar. Chegando aqui na curva, a gente vai fazer aumentos nessa volta. Onde a gente tem 3 aumentos, a gente vai ficar nessa volta com 4. Onde temos 3 pontos altos. Então, aqui vamos fazer 1,
Nesse do meio, vamos fazer 2. E nesse último, 1. Então, aqui a gente fica entre um relevo e outro, 4 pontos baixos. Então, é assim os aumentos dessa volta. Então, finalizei aqui a volta. Cheguei aqui no final, olha, fiz aqui até o último ponto, fiz ponto baixo. Agora, igual aqui no início, a gente ficou com 3 pontos baixos e a correntinha ali que a gente fez uma corrente, né? Então, aqui vamos fazer da mesma forma, 3 pontos baixos e aqui uma corrente. Então, eu não vou prender com um ponto baixíssimo ali para fechar a volta. Eu vou cortar o fio e vou fazer um fechamento mais bonitinho aqui. Pegando aqui essas duas alças do ponto, vou pegar uma agulha mais fina. Vou passar aqui por uma agulha de tapeceiro. Também dá para fazer com agulha de crochê. Vou passar aqui e fazer o fechamento bonitinho aqui. Dessa forma. Aí aqui a gente pode fazer o arremate dessa ponta de fio. Esconder atrás de alguns pontos aqui. Dividir em 2, passar uma ponta aqui por baixo, dá 3 nozinhos, esconde mais um pouco, corta o excesso, coloca um pinguinho de cola. Então, aqui a base da tampa do vaso. Então, agora vamos iniciar aqui a volta com os pontos puff. Vou virar minha peça aqui, vou iniciar aqui na parte de trás. Então, vamos aqui no canto. Olha, aqui temos as correntes que a gente fez para virar e aqui temos o primeiro ponto baixo. Então, é nesse ponto baixo que eu vou iniciar aqui essa volta. Vou trabalhar aqui com o fio na cor laranja. Então, fiz aqui a laçada inicial, vou aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Vou alongar aqui essa alça, ficando assim, ó. Agora, eu vou no mesmo ponto baixo aqui, ó, nesse ponto baixo laranja, vou colocar a agulha pegando as duas alcinhas do ponto, ó, aqui dentro do ponto, e vou puxar uma laçada. Então, aqui tenho 2 laçadas já. Vou laçar o fio e vou no mesmo lugar dentro do ponto baixo laranja. Puxei pela terceira vez. Vou laçar o fio, pular um ponto de base, no próximo, puxa mais uma laçada. Agora, eu vou laçar o fio e vou tirar tudo de uma vez da agulha. Ó, vou laçar, passar por dentro de tudo. Então, aqui fica sendo o primeiro ponto puff. Vou fazer aqui uma corrente para travar esse ponto e fazer mais uma corrente de separação. Laçar o fio. Agora, vamos aqui, ó. Aqui nesse espaço, puxar uma laçada, 2, perdão, 2, agora a terceira. Laça, pula um de base, no próximo. Agora, eu vou laçar, vou tirar quase todos, não todos. O último aqui eu vou deixar. A última alcinha aqui eu vou deixar. Dessa forma. Fico com 2, laço, tiro os 2. Aqui vou fazer uma corrente de separação. Agora, vou para o próximo ponto puff. Lembrando sempre de dar aquela alongada. Pula um de base e vamos para o próximo. Para você que já fez os tapetes, aqui se torna fácil, né? Então, vamos lá. Dessa forma, sempre pulando um de base, até chegar lá no canto. Sempre uma corrente de separação e pulando um de base.
Estou chegando aqui no canto. Então, aqui vamos pular um de base e vamos aqui para as correntes. Aqui, fechar esse ponto. Uma corrente de separação. Agora, a gente vai fazer mais um aqui, pegando aqui no mesmo ponto. Ó, vamos puxar aqui as laçadas. E vamos colocar a agulha aqui, ó, no mesmo lugar. Agora, aqui, para fazer o canto, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui fica sendo o canto. Vamos laçar, pegar aqui nesse ponto, puxar 1, 2 e 3. E vamos novamente laçar o fio. Vamos pular um de base e no próximo. Então, aqui fica o canto. Daqui em diante, a gente vai seguir normal. Uma corrente de separação e pulando sempre um de base. Aqui atrás, eu fiquei... Vou passar aqui a quantidade de puff que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aí, cheguei no canto. Quando a gente for fazer o canto aqui, aqui vai ter também um a mais aqui. Segui aqui fazendo pontos puff. Aqui, depois do canto, eu fiz um total de 12 pontos puff, tá? Cheguei aqui, ó, na direção, olha, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, no 6º ponto relevo. Cheguei aqui, ó, bem em cima dele. Fiz aqui o ponto do último, do número 12 aqui do puff. Então, daqui em diante, a gente começa a curva. E na curva, a gente vai fazer 2 correntes ao invés de uma. Então, aqui, ó, 2 correntes e vamos fazer o ponto puff. Sempre pulando um de base. Eu vou botar um marcador aqui na primeira corrente, aqui com 2... No primeiro espaço aqui com 2 correntes, eu vou colocar o marcador nele. Então, aqui eu sei que aqui é o meu primeiro espaço que eu fiz com 2 correntes. E vamos seguir assim por toda a volta, sempre fazendo 2 correntes até iniciar a lateral. Então, fiz aqui toda a curva, ó, cheguei aqui nesse ponto relevo que é reto com esse, ó. Aqui onde a gente iniciou fazer com 2 correntes, ó. Então, estamos reto. Então, até aqui, eu fiz 2 correntes. Aqui eu vou colocar um marcador. Daqui em diante, é a lateral. Vamos fazer igual a outra lateral lá. Pulando sempre um da base e uma corrente de separação. Ó, pessoal, então eu segui aqui por toda a lateral. Aqui nessa lateral também ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos puff, igual a gente ficou aqui, 12 pontos puff. Agora, vamos ver aqui quantos ficamos na curva, de um marcador até o outro. Vamos lá.
23. Então, 12, 12 e 23 na curva. Então, agora a gente vai fazer o canto. Aqui a gente vai fazer as 5 correntes. Vamos laçar e vamos fazer aqui o ponto puff. Vamos novamente aqui, ó. Eu já fiz esse último ponto, eu já fiz aqui, ó, nas correntes. Agora, fizemos as 5 correntes e esse ponto a gente vai fazer aqui, no mesmo lugar aqui, ó, nas correntes. Dessa forma. Então, ficamos um canto aqui e o outro canto aqui. Agora, vamos fazer o último ponto puff aqui dessa carreira. Vou fazer uma corrente e vou pegar aqui, ó, nesse último ponto. 1, 2 e 3. Agora, para fazer o fechamento, a gente faz o seguinte, ó. Vamos nesse ponto aqui que a gente iniciou, colocar a agulha aqui, ó, dentro dele. E vamos puxar aqui o fio, dessa forma. Tirar e deixar só a última alça. Agora, tira a última alça. Aqui, faça uma corrente de separação e vamos aqui, ó, nessa correntinha aqui, fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, eles ficam todos iguais, ó. Aqui podemos cortar. E aqui fazer o arremate. Vou puxar aqui e vou puxar para trás. Aqui podemos fazer o arremate desse fio. E assim a gente finaliza a volta. Aqui atrás, então, ficamos com 16 pontos puffs aqui atrás. Nas lateral, 12. E na curva, ficamos com 23. Agora, aqui a gente vai voltar com o fio natural, fazer uma volta em pontos baixos. Vou começar aqui, ó, no primeiro espaço depois do canto. Ó. Você pode começar em qualquer lugar, não vai fazer diferença. Então, aqui nesses espaços onde temos uma corrente, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, fiz aqui por 11 vezes 2 pontos baixos em cada espaço. Cheguei aqui onde tenho o marcador. Então, aqui é onde a gente começou a fazer as 2 correntes. Então, aqui a gente vai aqui no primeiro ponto fazer 3 pontos baixos, no próximo 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Vamos intercalando até chegar lá no próximo marcador. Então, aqui no primeiro, eu já vou fazer 3. No próximo, 2. No próximo, 3. 2. E assim a gente vai intercalando. Cheguei aqui no outro marcador, então por 12 vezes eu fiz 3 pontos baixos. Eu vou passar esse marcador aqui pra cima. Então, por 12 vezes, fiz 3 pontos baixos. Aqui, vou seguir fazendo 2 pontos baixos por toda a lateral. Dentro de cada espaço, 2 pontos baixos. Então, chegando aqui no canto. Aqui também, por 11 vezes, 2 pontos baixos, aqui depois do marcador. Cheguei aqui no canto. Então, aqui no canto, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2, 3 correntes. E mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, aqui também a gente fica com um cantinho aqui, ó. E aqui na parte de trás, a gente vai seguir
fazendo 2 pontos baixos dentro de cada espaço de uma corrente. Ficamos assim aqui no canto. Aqui nesse outro canto, vamos fazer da mesma forma que a gente fez no outro canto de lá. 2 pontos baixos, 3 correntes. E aqui mais 2 pontos baixos. Chegamos aqui onde a gente iniciou, que eu vou cortar esse fio e vou fazer o fechamento. Se você quiser prender com um ponto baixíssimo ali, pode fazer. Eu prefiro fazer aqui o fechamento dessa forma, eu acho que fica melhor o acabamento. Pronto. Fiz aqui os meus arremates, agora vamos iniciar aqui com o fio verde. Vou fazer aqui a laçada inicial e vou aqui no canto, ó. Aqui nesse canto, eu vou fazer aqui um ponto alto, 3 correntes. E um ponto alto no mesmo espaço, 3 correntes e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, tudo aqui nas correntes. Fiquei aqui com 3 pontos altos separados por 3 correntes. Agora aqui eu vou pular 1, 2, vou aqui para o terceiro, fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Laça o fio, pula 1, 2 e vamos para o terceiro. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vai ficando esses Vzinhos aqui, ó. Então, a gente vai fazer isso sempre pulando 2 de base e 2 correntes de separação. Então, cheguei aqui no marcador e aqui na curva, os nossos aumentos vai ser o seguinte: a gente vai alternar. Em um, a gente vai pular 2, no próximo, pular só 1, e no outro, pula 2, no outro, pula 1, de base, sabe? Aqui a gente vem sempre pulando 2 de base. Aqui a gente vai intercalar, pulando 1, pulando 2. Então, aqui no marcador 1, 2. E no terceiro, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu vou pular só 1. Agora, eu vou pular 2. Então, vamos fazer assim, intercalando até chegar lá no próximo marcador. Cheguei aqui no outro marcador, então, por 11 vezes aqui na curva, eu pulei só 1 de base, 11 vezes. Aqui na lateral, a gente vai seguir sempre pulando 2 de base, da mesma forma que a gente fez lá na outra lateral. A gente vai só repetir aqui desse outro lado. Chegando aqui no canto, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse canto. E aqui a parte de trás também, igual a lateral, sempre pulando 2 de base. Fiz aqui toda a volta, vou fazer aqui o fechamento com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que fizemos aqui no canto. Aqui pode cortar o fio. E aqui vamos fazer uma correntinha para travar, podemos fazer aqui o arremate. Fiz aqui os arremates, agora vamos fazer a volta com as tulipas. Eu vou usar aqui o fio
mesclado. Eu vou iniciar aqui no mesmo canto que iniciei essa volta anterior. Vou fazer aqui a laçadinha na agulha e vou aqui, ó. Dentro do canto temos 2 espaços. Então, vou nesse primeiro espaço aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, vou laçar o fio, vou no mesmo lugar, puxa a laçada, tira 2 da agulha, ficamos com 2, laça o terceiro, laça o quarto. Ficamos aqui com 4 pontos inacabados. Agora eu vou laçar o fio, tirar todos da agulha, uma corrente para travar. Então, aqui ficou a minha primeira tulipa. Vou fazer aqui 1, 2 correntes. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer novamente 4 pontos fechados juntos. 1, 2, 3 e 4. Vou tirar todos eles da agulha, vou deixar só esse último. Passar, tira e agora tira os 2. 1, 2 correntes de separação. Vou aqui para esse outro espaço. Fazer 4 pontos altos inacabados. Laço, tiro da agulha, fico com 2, laço e tiro os 2. 1, 2 correntes. Dentro do mesmo espaço, mais 4 pontos fechados juntos. 2, 3, o quarto. Aqui vou mais 2 correntes, vamos para o próximo espaço. A gente vai seguir assim até chegar lá no marcador. Agora, da agora em diante, é grupinhos de 4 pontos altos fechados junto dentro de cada um. Só aqui no canto que eu fiz 2 dentro de cada. 2 dentro desse e 2 dentro desse. Daqui em diante, é grupo de 4 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. Vamos para o próximo. 1, 2, 3 e 4. 2 correntes de separação. Então, segui aqui na lateral, cheguei aqui no marcador. Então, depois aqui dos 2 grupinhos do canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no marcador. Então, daqui em diante, aqui na curva, a gente vai fazer 3 correntes ao invés de 2. Então, aqui, 3 correntes. E a gente vai seguir assim, fazendo 3 correntes de separação, até a gente chegar lá no outro marcador. Daí, na lateral aqui, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, o canto, igual esse, a gente vai fazer aqui nesse canto, repetir aqui nos 2, né? Ó. E aqui atrás, é sempre igual aqui na lateral. Dentro de cada vezinho, vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Só nos cantos que a gente faz por 2 vezes com 2 grupinhos dentro do espaço do canto. Cheguei aqui no final. Fiz aqui as 2 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha aqui. Aqui a gente pode cortar o fio.
fazer aqui uma correntinha para travar, puxar esse fio. Pegar aqui o fio do início e do final e dar aqui 2 nozinhos. Aí só fazer aqui o restante do acabamento. Fiz aqui o arremate. Então, olha, pessoal, aqui nesse canto, olha, eu repeti a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá? 2 bloquinhos de 4 pontos altos dentro de cada espaço. Aqui na curva, eu fiz por 24 vezes, eu fiz 3 correntes. Desde aqui, ó, desde aqui desse marcador até aqui no outro marcador. Então, deu 24 vezes 3 correntes. Então, eu vou iniciar aqui no mesmo lugar aonde eu finalizei essa volta. Aqui estou na parte de trás. Então, eu vou aqui, ó. Aqui é o canto, 2 e 2. Então, eu vou iniciar aqui, bem nessa alça aqui. Vamos fazer uma volta em pontos baixos. Dentro de cada espaço de 2 correntes, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Vamos aqui para o próximo espaço, 3 pontos baixos. Cheguei aqui no meio, onde tenho, aqui no canto, ó. Aqui eu tenho 2 no mesmo espaço, 2 no mesmo espaço. Então, aqui nesse canto, eu vou fazer 2 pontos baixos, 3 correntes e 2 pontos baixos no mesmo espaço de 2 correntes. Então, aqui, ó, bem no meio aqui, ó. Vamos fazer esse cantinho aqui. Vou aqui para o próximo espaço, 3 pontos baixos. Então, aqui onde temos 2 correntes, vamos fazer sempre 3 pontos baixos. Onde temos 2 correntes. Só aqui nesse do canto que a gente fez 2 pontos baixos, 3 correntes e 2 pontos baixos. Então, vamos seguir fazendo 3 pontos baixos dentro de cada espaço de 2 correntes até chegarmos no marcador. Então, cheguei aqui no marcador, ó, tenho marcador aqui nesse espaço. Então, depois do canto, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesse primeiro aqui, onde temos o marcador, a gente tem 3 correntes, mas a gente vai fazer 3 pontos baixos, igual a lateral. Então, aqui na lateral, depois do canto, temos aqui o canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10 vezes, 3 pontos baixos dentro de cada espaço. Agora, aqui na curva, a gente vai fazer dentro de todos os espaços, vamos fazer 4 pontos baixos dentro de cada espaço. Chegando aqui onde temos o marcador, nesse a gente vai fazer 3, daqui em diante, sempre 3. Então, aqui, ó, no do marcador, também 3, igual a lateral. Daqui em diante, 4. Então, vamos seguir fazendo 4 pontos baixos até chegar aqui. Aqui temos o marcador. Então, até aqui 4. Daqui em diante, 3. No canto, vamos repetir a mesma coisa que fizemos nesse canto. E aqui na parte de trás também. Dentro de cada espaço de 2 correntes, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Finalizei aqui a minha volta. Repeti aqui no outro canto a mesma coisa que fiz aqui nesse canto. Então, aqui atrás, a gente fica com um total
né, tirando os cantos aqui, a gente fica com um total de 14 vezes fazendo 3 pontos baixos. Aqui na lateral por 10 vezes, aqui na curva por 22 vezes eu fiz 4 pontos baixos. E aqui na lateral também 10, igual a outra lateral. Então, ficou tudo certo. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, igual a esse aqui, né? Vamos iniciar aqui a nossa volta em pontos puff. Eu vou aqui, ó, no mesmo canto onde eu fiz o fechamento. Aqui nesse bloquinho anterior ao canto. Aqui é o canto, nesse bloquinho aqui, ó. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos. Nesse ponto do meio, eu vou prender com um ponto baixo. Dessa forma. Vou alongar essa alça aqui um pouco. E deixar o ponto baixo assim, bem folgado. Aqui eu vou laçar o fio, eu vou entrar dentro do ponto baixo, aqui, ó. Desse ponto baixo laranja. Vou puxar uma laçada no mesmo ponto. Puxa a segunda, laça no mesmo ponto, puxa a terceira. Fiquei aqui com 3 laçadas. Vou laçar o fio. Pula um de base no próximo, puxa uma laçada. Agora eu vou laçar e vou tirar tudo da agulha. E uma corrente para travar. Então, aqui ficamos o primeiro ponto puff. Uma corrente de separação. Vou aqui fazer o segundo puff. 2 e 3. Laça o fio, pula um de base, ó. Já vamos ficar aqui, ó, dentro do canto. Ficamos aqui com 2 pontos puff. O segundo já feito aqui dentro do canto. Aqui a gente vai fazer 1, 2, 3 correntes de separação. Vamos fazer aqui mais um ponto puff. Vamos aqui, ó, laçar o fio e vamos dentro do mesmo espaço. Aqui no espaço de uma corrente. Então, aqui essas 3 correntes é do canto. Uma corrente de separação. Puxa 1, 2, 3. Laça, pula um ponto no próximo. Fecha aqui mais um ponto puff. Então, ficamos assim, ó. 1, 2, o canto. Ok? 3 correntes aqui no canto. Nas demais, são uma corrente de separação. Uma corrente. Puxa 1, 2 e 3. Pula um de base. Fecha o ponto puff. Uma corrente de separação. 1, 2, 3. Pula um de base. Vamos fechar aqui o ponto puff. Então, nessa volta, a gente vai trabalhar toda assim, tanto a lateral como a curva, não teremos aumentos. Sempre dessa forma. Uma corrente de separação, puxa 3 laçadas e sempre pulando um de base. A gente vai fazer isso na volta toda, tá? E aqui no canto, quando a gente fizer aqui, ó, que a gente faz o fechamento 2 vezes, aqui, ó, no mesmo espaço, né? Então, aqui a gente vai fazer as 3 correntes, que é para o canto. Aqui atrás, também a gente vai fazer da mesma forma. Uma corrente de separação e pulando sempre um de base. Então, vamos dar a volta desse jeito. Fiz aqui toda a volta, cheguei aqui no canto. Então, aqui, já fiz um fechamento aqui, nesse canto. Aqui eu vou fazer mais uma corrente. E vou fazer aqui, novamente, mais um puff. Vou laçar e vou fazer
aqui dentro do mesmo canto. Então, aqui eu já coloquei no canto 2 vezes. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Vou pular aqui esses 2 pontos. Primeiro, vou aqui, ó. E aqui vou fechar o puff. Então, aqui ficou o canto com as correntes. Uma corrente de separação. E aqui a gente vai continuar pulando um de base. Então, ficamos com o canto aqui, ó, 3 correntes. Igual aqui do outro lado. Agora, a gente vai seguir aqui com uma corrente de separação e pulando um de base até finalizar aqui essa volta. Agora, vamos fazer aqui o fechamento dessa volta. Pular um de base e vamos aqui no primeiro ponto puff que a gente fez, colocar a agulha aqui, ó, dentro dele, puxar o fio aqui atrás e aqui fechar esse ponto. Uma corrente e aqui, ó, nessa correntinha aqui, fechar com um ponto baixíssimo. Cortar o fio, que eu vou fazer uma corrente para travar esse ponto. E daí fazer o arremate. Então, aqui na parte de trás, fiquei com um total de 23 pontos puffs. E aqui do canto das correntes, por toda a volta, até chegar aqui nessas outras correntes, ficamos com um total de 78 pontos puff. 23 aqui atrás e 78 na volta. Agora, a gente vai fazer uma volta em pontos baixos aqui com o fio na cor natural. Em qualquer espaço, eu vou iniciar aqui na parte de trás. Em qualquer espaço, vamos fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos em cada espaço de uma corrente. Cheguei aqui no canto, onde temos as 3 correntes. Eu vou fazer 2 pontos baixos. Três correntes. Vou virar dentro do mesmo espaço, mais 2 pontos baixos. Ficamos aqui com o cantinho. E agora, a gente vai seguir aqui toda a volta, fazendo 2 pontos baixos dentro de cada espaço de uma corrente. Nessa volta, a gente não tem aumentos. Lá no outro canto, onde a gente tem as 3 correntes, e a gente vai repetir assim esse canto. Fazer aqui o fechamento dessa volta, fechar aqui com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fizemos. Agora, vamos fazer uma volta toda em pontos altos. Eu vou dar uma alongadinha aqui nessa alça e vou para o próximo ponto, fazer um ponto baixo. Uma corrente. Dessa forma, eu já fico com a altura de um ponto alto.
Se para ti for necessário, faça mais uma corrente. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto baixo. Chegando aqui no canto, eu vou fazer dentro do espaço de corrente 2 pontos altos, 2 correntes, vou virar, e aqui mais 2 pontos altos. Ficamos aqui com o canto. E aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, por toda a volta. Se você quiser diminuir essa peça, você não precisa fazer essa volta em pontos altos. Se caso a tampa do vaso para qual você está fazendo é menor, do tamanho que está aqui já basta, então não faça essa carreira aqui em pontos altos, ok? Você mede aqui antes de começar essa volta, você faz as medidas aqui da base. Se estiver ok, você já vai pular essa volta e vai fazer já o início do bico. Se for necessário, então, vamos fazer então essa volta. Para mim, pro tamanho que eu preciso dessa volta em pontos altos. A gente não vai fazer nenhum aumento nela. O único aumento que a gente vai fazer é aqui no canto, ó, só. No contorno lá da curva, é só ponto em cima de ponto. Ó, pessoal, concluí aqui mais essa volta. Olha só como fica. Olha só a delicadeza que fica essa peça. Olha só. Ó, ela fica o formato certinho da tampa. Aqui um pouquinho menor. Ela vai meio contornando assim, ó. Olha só. Então, aqui, deixa eu só pegar aqui a minha trena. Vou passar pra vocês como é que tá aqui no meu ponto, tá? No meu ponto, aqui, ó, dá 42. No meu ponto. Eu tenho um ponto meio folgadinho, né? Então, aqui tá 42. E aqui tá com 40 e quase 46 aqui de comprimento, tá? Então, agora a gente vai partir para fazer o bico, tá? Então, nessa última volta aqui, a gente não fez aumento para não ficar sobrando depois. Aqui no meu caso, a tampa vai ficar pegando até aqui, ó. Essa beirada aqui desse ponto alto vai ficar nas bordas da tampa. Então, vamos dar início ao bico. Então, vamos dar início aqui. Fiz aqui o fechamento com um ponto baixíssimo. Então, eu vou contar aqui a posição que eu estou aqui. Eu não sei se você começou aqui no mesmo lugar onde eu comecei, mas eu vou te passar certinho aqui quantos pontos eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz o fechamento aqui de número 13. Aqui da parte de trás, tá? Então aqui é o número 13. Eu vou aqui para o número 12, contando daqui, e vou fazer um ponto baixíssimo.
Estou aqui no de número 12. Agora eu vou para o de número 11 e vou fazer nele um ponto baixo. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Olha, estou nesse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos para chegar aqui no espaço. Aqui de onde eu tô, tá? Daqui de número 11, então eu tenho 10 para cá. A gente tem que começar bem certinho aqui, senão não vai fechar certo o bico. Então, aqui eu vou subir uma, duas correntes, pular 1, 2 de base, no terceiro, um ponto baixo. 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vamos pular 1, 2, 3, 4 e no de número 5 vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui fiquei com uma alça de 2 correntes e uma alça com 6 correntes. Vamos fazer aqui 2 correntes. Vou pular 1, 2. Vou fazer um ponto baixo dentro do espaço. Fazer mais 2 correntes. E dentro do espaço aqui, ó, mais um ponto baixo. Fiquei aqui com duas alcinhas. Depois da alça grande, fiquei com 2 alças de 2 correntes. Agora, mais 2 correntes. Vamos pular 1, 2 e no terceiro, um ponto baixo. Então, entre uma alça de 6 correntes e a outra, vamos sempre ter 3 alças pequenas. 1, 2 e 3. Agora, vamos fazer 6 correntes. Pular 4. 1, 2, 3, 4. No de número 5, um ponto baixo. 2 correntes, pula 2, um ponto baixo. 2 correntes, pula 2, um ponto baixo. 2 correntes, pula 2, um ponto baixo. Ficamos aqui com 3 alças pequenas. Agora, vamos fazer a grande. 2, 3, 4, 5, 6. Pula 1, 2, 3, 4. No de número 5, um ponto baixo. Então, vamos seguir assim. 2 correntes, pula 2. 2 correntes, pula 2. 2 correntes, pula 2. Ficamos aqui novamente com 3 alças pequenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. No de número 5, um ponto baixo. Segui fazendo aqui. Vamos contar aqui quantos eu já fiz. Olha, fizemos aqui tá o canto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Estou aqui na 6ª alça grande. Agora, vou fazer as 3 alças pequenas. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 de base e fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 2 correntes e vou pular só um ponto de base. E no próximo, um ponto baixo. Então, a única mudança na volta toda vai ser aqui. 1, 2, pula 2 de base. Ó, na volta toda, a gente vai seguir como eu passei, o mesmo padrão. A alça grande de 6 correntes pulando 4. A alça pequena de 2 correntes pulando 2. Temos sempre 3 alças pequenas entre 2 grandes, tá? Só aqui, ó, bem na frente, bem no meio, tá? Olha como estamos aqui, ó. Então, bem aqui, ó, bem no meio, eu fiz uma alça pulando 2 e uma alça do meio pulando só 1.
e a outra alça pulando 2. Dessa forma, o bico vai fechar bem certinho a quantidade de pontos. Aqui a gente vai seguir, então, no mesmo padrão, pulando 4, 1, 2, 3, 4, e na de 5, um ponto baixo. 2 correntes, pula 2. Então, a única alteração é só aqui. Fiz toda a volta. Então, aqui atrás também a gente seguiu a mesma dinâmica, da mesma forma que a gente fez aqui na volta maior. Então, aqui, quando a gente iniciou, fizemos aqui a alça grande, aqui uma pequena. Então, aqui eu fiz a alça grande e uma pequena. Então, aqui vou fazer 2 correntes, pular 2 de base e aqui no terceiro, prender com um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, a gente finaliza essa volta. Então, aqui na parte de trás, a gente fica com 4 alças grandes, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui, na volta toda, a gente fica com um total de 12 alças grandes. Então, isso quer dizer que aqui atrás a gente vai ter 4 bicos e na volta a gente vai ter 12 bicos. Então, fechei com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui para a primeira correntinha também com um ponto baixíssimo. Dentro desse espaço, vou fazer um ponto baixo. Aqui vamos dentro da alça grande e fazer 8 pontos altos. Fiz aqui os 8 pontos altos. Vou direto aqui dentro da primeira alça, um ponto baixo. 2 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. 2 correntes e um ponto baixo aqui na próxima alça. Vamos para a alça de 6 correntes e vamos fazer nela 8 pontos altos. Aqui na alça de 2 correntes, um ponto baixo. 2 correntes, um ponto baixo na próxima alça. 2 correntes, um ponto baixo. Então, é dessa forma que a gente vai seguir por toda a volta. Entre um leque de pontos altos e o outro, vamos ficar agora com 2 alças pequenas. Fiz aqui toda a volta. Agora, para fazer o fechamento aqui, eu não vou fazer as correntes para fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar o fio. Vou colocar minha agulha aqui, ó, no ponto baixo. Puxar uma laçada. Fiquei aqui com 3 alças na agulha. Eu vou laçar e vou tirar as 3 de uma vez só. Então, assim, eu fiz um meio ponto alto atravessado. Agora, eu vou dentro da mesma alça e já faço aqui um ponto baixo. Então, eu já parei aqui dentro dessa alça. Vou laçar o fio, vamos aqui para cima dos pontos altos. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto, com uma corrente de separação e pegando só na alça de trás do ponto. Uma corrente, um ponto alto.
Vamos ficar com 8 pontos altos, separados por uma corrente. E pegando somente na alça de trás do ponto de base. Ficando assim. Vamos aqui para dentro dessa primeira alça fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo na segunda alça. Laça o fio, aqui já vamos começar tudo de novo. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Nessa volta, entre um bico e outro, vamos ficar só com uma alça de 2 correntes. Um ponto baixo em cima da primeira alça, 2 correntes e um ponto baixo na segunda alça. Então, vamos fazer dessa forma por toda a volta. Cheguei aqui no final, vou fechar com... Fiz aqui as 2 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, onde a gente iniciou. Então, dessa forma, podemos cortar aqui o fio. Que agora na última volta, assim como nos tapetes, a gente vai trabalhar com a mesma cor aqui que usamos para fazer aqui as tulipas. Então, eu vou fazer aqui o arremate antes de começar a próxima volta. Então, vamos iniciar aqui o biquinho de acabamento. Você pode iniciar onde qualquer um dos bicos. Eu vou iniciar aqui na parte de trás. Aqui no primeiro espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. Fechar um picô. Um ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes. E fechar um picô. Um ponto baixo. Vamos fazer aqui uma sequência de 3 picôs. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo no mesmo espaço. Aqui vamos fazer mais um picô. Vamos fazer aqui desse lado também uma sequência de 3 picô. É igual o tapete. Ficamos assim, ó. 3 picô de um lado, 3 picô de outro. E aqui as 6 correntinhas. Agora eu vou aqui, ó. Que temos a alça, vou aqui embaixo dela, nesse ponto baixo aqui. Vou abraçar ele assim, ó, com um ponto baixo em relevo. Dou uma alongada e fecho o ponto baixo. Vou direto para o primeiro espaço de uma corrente. E vou iniciar tudo de novo aqui. Então, em cada bico, a gente vai fazer essas repetições aqui. Três picô, agora a gente faz 6 correntes. E um ponto baixo no mesmo espaço.
agora aqui a gente vai fazer mais 3 picôs. Finalizei aqui, então, a volta do biquinho de acabamento. Olha como ficou. Então, agora a gente vai virar a peça para o lado avesso e vamos fazer as marcações para fazer a telinha de dentro. Então, vamos virar aqui a peça para o lado avesso, segurar ela nessa posição aqui. Agora, a gente vai colocar uns marcadores aqui, ó. Aqui temos os 4 da parte de trás, o primeiro da lateral e o primeiro da lateral. Então, a gente vai aqui, ó, bem aqui e bem aqui, ó, marcar, colocar o marcador, que daqui a gente vai iniciar a telinha. Então, vou virar aqui, então a gente vai marcar aqui, ó. Então, vamos lá colocar o marcador. Olha aqui, ó, primeiro e o segundo bico. Aqui entre meio esses dois, a gente tem 1, 2, 3 espaços, né? Então, nesse terceiro espaço aqui, que eu vou colocar o marcador. Lá do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó, entre o primeiro e o segundo, 1, 2, no terceiro espaço. Então, aqui a gente vai fazer a tela. Então, vamos virar desse lado. Eu vou fazer a telinha aqui com o barroco natural. Eu vou tirar aqui o meu marcador, fazer aqui a laçada inicial e aqui, ó, no terceiro espaço, temos 2 pontos aqui, né, que a gente pulou. Então, no primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto. E no segundo, também um ponto alto. Ó, ficando assim. 2 pontos altos aqui. Então, aqui vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vamos pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, a gente vai fazer nele um ponto alto. 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Vamos pular 6 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no de número 7, fazer o ponto alto. Então, a gente vai seguir dessa forma por toda a volta. Sempre no pula 6, no de número 7, a gente faz um ponto alto. 2 pontos é só aqui no início, ó. O resto é tudo um ponto alto. Então, vamos seguir dessa forma. Seguir aqui fazendo as 6 correntes e o ponto alto, sempre pulando 6 de base. Agora, eu cheguei aqui onde a gente fez aquele ajuste aqui na parte do bico, que é bem na frente, ó, bem na frente. Lembra-se que aqui a gente só pulou 1 de base. Então, aqui a gente só vai fazer... vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto a gente vai fazer o ponto alto. Então, aqui eu vou fazer as 6 correntes.
1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente faz o ponto alto. Só para fechar certinho e a tela não ficar torta, ficar bem retinha ali no final. Olha, perceba que a gente tá fazendo os pontos altos sempre aqui, ó. Aqui nós temos 3 espaços pequenos, né? Então, tem um ponto alto no primeiro espaço e um no último. Olha, no primeiro espaço e um no último. Em todos eles vai fechar da mesma forma, ó. Um ponto alto no primeiro espaço, aí pula um espaço, um ponto alto no próximo. Pula a alça grande, um ponto alto nesse primeiro e um ponto alto no último. Dessa forma, a gente vai deixar a tela bem retinha. Chegando aqui no final, fiz aqui as 6 correntes, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no de número 7, que vai dar um antes do marcador, aqui a gente vai fazer um ponto alto, e onde temos o marcador aqui, vamos fazer o segundo ponto alto, igual que a gente fez lá no início. Dessa forma. Então, pessoal, aqui ficou um total de 19 alças dessa aqui, ó. Então, aqui é só seguir vamos fazer aqui, olha. Eu vou subir aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, que aqui no início sempre vamos fazer 2 pontos altos. Aqui eu fiz 6 correntes, né, nessa carreira. Então, eu vou fazer mais uma carreira com 6 correntes. Então, eu vou fazer 2 carreiras com 6 correntes. Depois, eu vou começar a diminuir a quantidade de correntes. A telinha aqui, pessoal, vocês fazem conforme a necessidade aí para a tampa do vaso, né? Para o tamanho que vocês precisam. Não importa quantas carreiras você vai fazer, se você vai fazer 5, 6 carreiras aqui, não importa. Você faça aí como você achar melhor, tá? Eu vou fazer aqui as minhas e vou passar para vocês quantas correntes eu fiz em cada carreira e quantas carreiras eu fiz. Ó, pessoal, então aqui dei aqui uma adiantada. Olha só, eu fiz aqui 8 carreiras, tá? Então, aqui eu fiz, ó, a primeira eu fiz com 6 e 6, 5, 5, 4, 4, 3 e 2. Só a de número 3 e de número 2 que eu não repeti. As demais, todas elas eu fiz 2 de 6, 2 carreiras com 5 correntes, 2 com 4, uma com 3 e a última com 2. Aí eu voltei, fiz aqui o contorno com pontos baixos. Dessa forma, ficou ok o tamanho que eu preciso. Agora, eu vou fazer um cordão de correntes e vou emendar daqui, vou prender aqui desse lado. Daí, aqui você tem que medir ali o tamanho que você precisa para você poder fazer aqui o tamanho da corrente. Aqui na carreira de pontos baixos, eu fiz 2 pontos baixos dentro de cada espaço. Então, aqui eu fiz um cordão com 16 correntes. Então, para o tamanho que eu preciso, é o suficiente. Então, eu vou aqui do outro lado e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio e fazer o arremate. Então, fica dessa forma.
Agora eu vou fazer aqui o arremate e depois a gente vai fazer um contorno aqui com... Eu vou usar esse mesmo que eu usei aqui no contorno aqui, esse mesclado. Eu vou fazer a barrinha aqui embaixo. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Bem aqui onde a gente iniciou a telinha, eu vou prender esse fio. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Eu vou aqui dentro do ponto alto, fazer um ponto baixo. Aqui eu vou subir 3 correntes e fechar um picô. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Fecha um picô. 1, 2, 3 correntes, fecha o picô. Sempre pulando para o próximo, ó. Então, a gente vai fazer assim, dessa forma. Olha só. Para cada carreira eu fiz um ponto baixo. Então, aqui, vamos subir 3 correntes. E aqui nessas correntinhas também aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Ó, você deita ali teu ponto e veja onde ele vai, ó. 1, 2, o meu vai dar aqui no terceiro. Ó, deita o ponto e você vê aonde alcança, ó. O meu dá sempre no terceiro. Finalizei aqui, olha só. Então, dessa forma, a capa da tampa do vaso fica pronta. Olha só. Ela encaixa perfeito. Pessoal, eu espero muito que vocês consigam fazer. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Tá ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.